Bom dia, boa tarde, boa noite. Durante os próximos 3 meses, a leitura bíblica diária, ela tem como tema central e o verbo que se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, ou seja, do apóstolo João. E o tema dessa leitura bíblica semanal diz assim: o verbo se tornou em carne. E a leitura bíblica diária, segunda-feira, 31 de março de 2025, encontra-se no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis 3, versículo 15, diz assim a poderosa palavra de Deus: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira profecia messiânica revelada pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, onde o próprio Deus está aqui conversando com Adão e com Eva, que representa toda a criação de Deus, toda a raça humana. E existe uma sentença para Satanás, a antiga serpente, que Jesus, ungido de Deus, ele viria na plenitude dos tempos e pisaria na cabeça da serpente. Porque a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a vitória sobre o inimigo da nossa alma, Satanás. O sangue de Cristo derramado nos perdoa de todos os nossos pecados. Essa é a lei que Deus estabeleceu para nos salvar. O sangue desse justo perdoaria o pecado de toda a humanidade. Dessa maneira, o Senhor Jesus ele vem, completa o plano perfeito de Deus. Ele cumpre com este plano de salvação da nossa alma. E no caso dessa profecia, nós vemos que o Senhor Jesus, ele sendo Deus, ele se fez homem e ele nasceu de uma virgem chamada Maria, mas Jesus ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo de maneira sobrenatural, extraordinário, e essa verdade é ela que nos liberta. É ela que nos traz esperança, porque como o Senhor Jesus ele foi ressuscitado por Deus dos mortos, nós também temos essa promessa. Se nós perseverarmos até o fim na presença de Deus, se nós levarmos a nossa cruz, trocaremos ela pela coroa da vida. A vida eterna que o Senhor Jesus tem prometido para aqueles que o amam, se nós permanecermos fiel à sua palavra. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, esse Deus maravilhoso que nos ama de uma maneira inexplicável. Ele entregou-se voluntariamente como sacrifício perfeito para morrer no meu e no teu lugar, para nos trazer a vida. Vida com abundância neste tempo presente, mas o melhor ainda está por vir, a vida eterna. Viver para sempre, para todo sempre, eternamente com o nosso Deus poderoso, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, a divindade, o único Deus coexistente eternamente em três pessoas, a qual nós adoramos e glorificamos, e estamos perseverando na presença de Deus. Como Deus é maravilhoso, como Deus é bondoso. A misericórdia de Deus é o motivo de nós não sermos consumidos. Como o Senhor nos ama de uma maneira inexplicável, como o amor de Deus ele é incondicional, nós temos essa oportunidade, ainda sendo pecadores, nos é revelado a poderosa palavra do Senhor que salva, que é a Bíblia Sagrada. E quando nós abrimos o nosso coração, a palavra de Deus ela entra em nossas vidas, ela vai nos limpando, ela nos traz a verdade, e essa verdade ela prevalece, é a verdade que faz toda a diferença em nossas vidas. Precisamos dar crédito à palavra de Deus, e dessa maneira ela vai se tornar viva e eficaz nas nossas vidas. A palavra poderosa, ela abre nossos olhos espirituais, para que em nós seja despertado o interesse de conhecer a Deus, buscá-lo, conhecer todos os dias, me aperfeiçoar na presença de Deus, buscando ter uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém se aproxima de Deus, sem santidade nós
não podemos ser templo e morada do Espírito Santo, que tem que haver em nós o senso de responsabilidade, e assim a palavra de Deus ela vai fazer a diferença em nossas vidas. Nós reconhecemos o nosso estado de pecador quando nos aproximamos de Deus. É como nós nos achegarmos diante do espelho e todo o nosso pecado é revelado, toda a nossa dependência de Deus ela é denotada, porque eu me aproximo de Deus e Deus é santo. E como eu sou um pecador, o Espírito Santo ele vai me trazendo discernimento e eu vou compreendendo que eu preciso me esforçar para ser santo, para agradar ao Senhor, o nosso Deus poderoso. O Senhor Jesus, que ele entregou a sua vida em resgate das nossas vidas. E quando o amor de Deus ele chega até os nossos corações, há uma reciprocidade. Eu também quero amar esse Deus. Eu vou querer me esforçar para estar na presença de Deus, para ter uma vida separada deste mundo, uma vida de dignidade como ser humano, principalmente como um cidadão celestial. Nós estamos neste mundo por um tempo transitório. Somos peregrinos aqui na terra, mas guardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor continue nos ajudando, abrindo nossos olhos espirituais, para que a gente venha cada dia nos aperfeiçoar na presença de Deus. Amém.